Boa noite. Boa noite. Olha que interessante, né? O texto já falava sobre prece, como podemos falar com Deus. Então, mais uma vez, eu vou convidar vocês a refletirem, né, como falar com Deus, e a gente pode desdobrar essas perguntas, né? Onde, por quê. Então, convido vocês a fazer esta reflexão junto comigo, porque eu quero saber como cada um de vocês não precisam me responder, tá? A gente vai fazendo essa reflexão, vocês vão pensando. Como cada um está falando com Deus. Como cada um de vocês faz a conexão com o alto. Então, iniciando, tá bom a luz assim? Vocês deixam acesa mesmo? Para poder pegar no vídeo? Tá bom? Desliga aquela, né? E eu acendo essa daqui. Porque tá muito claro. Pronto. Bom, então vamos lá. Aqui, vamos na fala de Kardec. A prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação, pela qual chamamos a nós tal ou tal espírito. Quando é dirigida a Deus, Ele nos envia os seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode revogar os decretos da providência, mas por ela, os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, quer para dar-nos a força moral que nos falta, quer para sugerir-nos os pensamentos necessários. Daí vem o alívio que experimentamos quando oramos com fervor. Mas a razão nos diz, de acordo com os espíritos, que a prece dos lábios é uma fórmula vã quando dela o coração não toma parte. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Então, essa. Como é que eu faço? Essa cor? Deixa eu ver se ele vai ligar. Eu esqueci. Tudo bem? Deu? Não. Aperta o amarelinho do lado. Amarelinho, mulher. Aí. Não, aperta e segura. Não sei. Pausa técnica. Bom, voltamos. O que a gente precisa destrinchar dessa frase do Kardec, né? A prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação. O que significa um, o que significa outro. Invocação, eu chamo o que está dentro de mim para me auxiliar, né? Eu busco dentro de mim algo que vai me auxiliar, a força, a coragem, a fé, e busco essa conexão. Então, de dentro de mim é que eu retiro isso. A evocação é quando eu chamo para perto de mim. Então, eu vou evocar a presença da Marisa, mas eu vou invocar as minhas forças, eu vou invocar essa minha ligação, essa força de ligação com Deus. Tudo bem? Então, ele diz que é uma invocação, porque eu busco de dentro de mim, e em alguns casos uma evocação, porque você chama para perto de si aquele a quem você está dirigindo a sua prece. Chamamos esse ou aquele espírito. Quando a prece é dirigida a Deus, aqui é um Ele maiúsculo que faltou, né? Deus nos envia os seus mensageiros, que são os bons espíritos. É isso que a gente faz. Quando a gente faz a prece diretamente para o Pai, quem que ele manda? Vai lá correndo ajudar a Simone, que ela está chamando, ela está pedindo. A prece não pode revogar os decretos da providência, mas por ela, pela prece, os bons espíritos podem vir em nosso auxílio. Então, não adianta a gente dizer, Pai, não me deixa morrer. Se a gente tem que morrer, a gente vai morrer.
vai revogar nenhuma lei natural, mas a gente vai poder ter o auxílio na hora da nossa morte, por exemplo, se é essa prece que eu estou fazendo. A prece, então, os bons espíritos vêm para nos dar a força moral que está nos faltando, aquela coragem que a gente está precisando, ou para sugerir-nos os pensamentos necessários para aquela situação. Então, quantas vezes a gente faz a prece e aí vem a ideia, vem a resolução na cabeça, eles inspiram uma resposta na nossa cabeça. Daí vem o alívio que experimentamos quando oramos com fervor. Mas a razão nos diz, através dos espíritos, né, que a prece dos lábios é uma fórmula vã quando dela o coração não toma parte. Não adianta ficar se a gente não está pensando naquilo que a gente está falando. Então, se a gente já pudesse fazer uma primeira resposta a respeito da pergunta que foi feita no primeiro slide, como orar a Deus, é conversar com Deus. Deus não precisa de fórmulas, só te ouço se você falar um Pai Nosso, só te ouço se você fizer a prece de Cáritas. Ele quer que a gente entre em contato com o coração. E como é que é? Qual a melhor fórmula para fazer isso? É na intimidade, né? É conversar como se estivesse conversando com um grande amigo, com aquele com quem você vai desabafar. Então, a gente precisa pensar que o pensamento, quando ele é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Assim, o poder e o alcance da prece estão, pois, nessa relação fluídica, estabelecida através do pensamento e da intenção. Então, aqui, se for lá na calçada, eu der um berrão, quem está na esquina vai conseguir ouvir, porque o som da minha voz vai se propagar com muita rapidez até a esquina, ou, né, no raio de ação em que ela consegue chegar. O pensamento, a gente tem que ter mais ou menos a mesma analogia, né? Se eu emito o meu pensamento, ele vai pelas ondas eletromagnéticas e vai chegar até onde a gente está enviando esse pensamento. A gente precisa fazer uma analogia, por exemplo, com o telefone. Quem que aqui é da época que era o telefone discado, né? Abafa o caso. Mas a gente tinha que fazer uma ligação através de um telefone com fio. Aliás, este movimento aqui, se você perguntar para a criançada o que é isso aqui, eles não fazem ideia do que é isso aqui. Se você pedir para a criançada fazer assim, como é que atende o telefone? Eles fazem assim. A gente faz assim, né? Então, a gente esquece essa parte ruim da história, mas a gente era do tempo do fio de escada, da ligação de escada, com fio. Então precisava ter um fio na nossa casa, que ligava até uma central telefônica, que ligava até uma outra central telefônica, que ligava até a localidade que a gente precisava chegar. Hoje em dia, a gente consegue fazer uma ligação daqui para o outro lado do planeta sem fio. Por que nós teríamos uma tecnologia tão avançada e Deus não teria uma tecnologia para nos comunicarmos com Ele? Ele disse assim, então vou colocar para vocês o pensamento. O pensamento e a vontade são o veículo que traz a prece de vocês até mim. Então, a analogia que a gente vai fazer é dessa corrente fluídica que vai de um ser para o outro através do pensamento. Assim como eu falei, o som é propagado pelo ar, a prece, o pensamento, a intenção, o desejo vai pelo pensamento. O poder de alcance da prece está nessa relação estabelecida entre o pensamento e a intenção. Então, quantas vezes vocês já
conseguiram fazer um exercício assim. Eu estou pensando na Paris, eu penso, ela me liga, ela me manda uma mensagem, ela aparece na minha casa, acontece alguma coisa, né? Alguém certamente já teve essa experiência. Isso é essa comunicação direta, mas com o quê? Uma forte intenção. Não adianta só eu, pensei na Paris. Eu estou ali mandando para ela o meu pensamento, a minha vibração, a minha intenção. E é isso que faz com que essa corrente seja poderosa. Nós poderíamos dizer, então, nesse sentido, que quando nós oramos, nós fazemos uma invocação. Lembre-se que é o ato de chamar em auxílio, em socorro, é um pedido, é um rogo de proteção, que eu busco de dentro de mim essa ajuda externa. E que por meio dela, nós colocamos o pensamento em contato com o ser a quem nos dirigimos. Então, é através dessa corrente que a gente faz direta e reta. A energia dessa corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade, como eu já tinha dito, e é por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que estejam. É também por esse meio que eles se comunicam entre si e eles nos transmitem as suas inspirações e as relações que se estabelecem à distância. Tinha um videozinho que eu passei uma vez, que era era uma imagem como se você estivesse pegando um zoom ao contrário, né? Você vai abrindo e vai ficando a imagem cada vez mais distante. Então, focava no rosto da moça e aí ia subindo, mostrava ela no quintal da casa, depois mostrava a rua, depois o quarteirão e assim ia até as múltiplas galáxias. Era uma coisa maluca. Não, mentira. Ia até as múltiplas galáxias, depois começava a entrar nos átomos, dentro do átomo, dentro dos elementos do átomo, e depois ia voltando, a distância que existia, né? Desde nós estamos aqui na Terra encarnados até o espaço infinito. E aí essa imagem, ela mostra que a distância, no nosso caso, não faz a menor diferença. Quando a gente quer mandar o nosso pensamento. Para a gente fazer uma comunicação via celular, talvez eu não consiga fazer daqui até a Lua. Consigo já fazer do outro lado do planeta. Mas daqui até a Lua eu já não consigo mais. Para Deus, como Ele nos deu essa tecnologia de última geração, a gente consegue mandar o nosso pensamento para qualquer lugar e para qualquer ser. Não precisamos nos limitar a mandar um pensamento só para uma outra pessoa encarnada. A gente pode mandar para os desencarnados também. Então, nós temos uma tecnologia de ponta aqui. A gente precisa aprender como usar. E aí, como eu falei para vocês que a gente estava estudando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, a gente pensa, eu devo dizer as orações repetidas vezes? E aí a resposta é as intermináveis ladainhas, repetidas inúmeras vezes, as rezas pronunciadas apenas com os lábios, onde o coração não sente e a inteligência não compreende, não tem valor algum. Jesus disse, não vos assemelheis aos hipócritas que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Está em Mateus. O essencial é orar bem e não orar muito. Isso aqui a gente precisa levar em consideração e é a parte que vocês agora fazem essa reflexão íntima. Quando oro, eu oro com os lábios, ou quando eu oro, o meu coração está sentindo cada palavra e eu estou compreendendo cada sentença.
reflexão que a gente precisa fazer sempre. E eu confesso, eu sou a primeira a dizer, que às vezes eu vou dormir, eu tô lá sonolenta, eu tô lá, vai lá, e assim, eu tô fazendo porque tem que fazer. O papai do céu vai ficar bravo se eu não fizer. Uma bobagem, né? Mas eu confesso que às vezes eu faço isso. Eu tô muito cansada e para não perder o hábito, parece só um aninho. A gente precisa, a partir de agora, e é sempre essa reflexão que eu peço para vocês fazerem, se vocês saírem daqui pensando, nossa, preciso pensar sobre aquilo que foi discutido na palestra, eu já fiquei feliz, já ganhei a noite. Então, se a gente sair daqui pensando como eu estou fazendo as preces, eu estou só mexendo os lábios, eu só estou repetindo palavras que eu aprendi lá atrás, quando eu era criança, ou eu estou refletindo cada palavra e cada sentença, porque faz toda a diferença. Quando eu falo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, o que isso está chamando de rogativa, de intenção? Agora, se eu falo, Pai, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou com esse problema, não sei como fazer, eu preciso de uma solução. Qual das duas chega mais assim, mais rápido? Quando eu vou na intimidade. Né? Eu falo que a gente não precisa de intermediário, não precisa de um padre, de um bispo, de um pastor. É aqui, ó. É você com ele. Seja lá por quem você queira mandar suas preces. Mas faça com amor, com carinho, com intimidade. Senão, não chega. E o que nós devemos dizer a Deus? Durante a amarga passagem do Cristo até as dores supremas do Calvário, ele diz: Pai, se quiserdes, afasta de mim este cálice, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Demonstrava-nos o Mestre que as leis naturais são sábias e justas e que são aplicadas indistintamente. Assim, não peçamos milagres ou prodígios. Acabou. Milagres ou prodígios, mas tão somente forças para suportar. Forças, vamos lá, para suportar aquilo que não está ao nosso alcance. Mudar com paciência, resignação, fé e coragem. Tá, não está ao nosso alcance, mudar aquilo que não dá para mudar, para a gente ter paciência, resignação, fé e coragem. Agora eu entendi a frase, aí tá vendo que a gente precisa ter compreensão da sentença, senão fica jogado. Vocês pensam o seguinte, lembra que eu falei lá, né, no exemplo, Pai, não quero morrer, não me deixa morrer. Vocês acham que Jesus não pediu isso? Pai, eu não quero morrer. Pai, afasta de mim essa prova. Tira de mim essa dor. Jesus fez isso, ele pediu, ó, afasta de... Se você quiser, você pode não me deixar morrer na cruz. Ele pediu. Mas ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Algo que estava já planejado que ele tinha que passar. E aí ele fala, faça então a sua vontade e não a minha. Me dá força para passar por essa provação. E a gente acha que a gente é o alecrim dourado, que a gente vai passar por todas as provações, que se Deus não nos livrar das provações, Deus não é legal. O que nós estamos vendo nesse trecho do Evangelho é que Jesus sabia que as leis naturais não podiam ser modificadas, que elas eram justas e sábias. E por isso, ele ia ter que passar por uma provação muito grande. Assim como nós passamos por coisas infinitamente menos dolorosas e nós achamos que precisamos ser livrados das dores. Infelizmente, nós vamos passar por elas. Mas qual é a ferramenta que nós temos em mão para nos ajudar? A prece, em busca de força,
em busca de coragem, em busca de ânimo, em busca de saídas e soluções, pensar fora da caixinha. Às vezes a gente está num problema, enfiado com a cara no problema, e a gente só consegue enxergar aquilo. Se a gente pede ajuda, de algum modo a gente tira o foco daquilo, e quando a gente faz isso aqui, ó, a resposta estava mais perto do que a gente podia imaginar. Mas a gente estava enfiada com a cara dentro do problema. Então a gente precisa pedir ânimo, coragem, fé, resignação, paciência. Nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que realmente lhe convém, tendo em vista a sua felicidade futura. Os espíritos benfeitores deixam de atender ao que lhe seria prejudicial. Então, a gente reza e fala assim, não, eu quero isso, eu quero esse emprego, eu quero essa oportunidade, eu quero esse casamento, eu quero esse namorado, enfim, a gente faz as nossas preces. Só que quando não acontece, a gente acha que a gente não é filho de Deus, né? Deus não está olhando para nós. Só que se não aconteceu, é porque não nos convinha para o futuro. Hoje a gente não consegue enxergar. E quando a gente vai ver lá na frente, a gente olha para trás e fala assim, agora eu entendi. Eu resgatei uma frase para uma querida amiga dias atrás, ela estava passando por um turbilhão, sabe quando a pessoa está no olho do furacão, que você segura a pessoa assim e fala assim, calma, vai dar tudo certo. E eu me lembrei de uma frase que me falaram uma vez, quando eu estava no olho do furacão, que é assim, existem bênçãos de Deus que entram estilhaçando as vidraças. Eu achei essa frase incrível, porque ela é real. A gente acha que nós estamos sendo punidos, que aquilo não tem solução. Só que são as bênçãos chegando, que a gente só vai entender depois. Na hora a gente não entende. Na hora dolorida, doído. Mas depois a gente entende. E por quem nós devemos orar? Primeiramente por nós mesmos, depois por nossos parentes, pelos nossos amigos e inimigos, deste e do outro mundo. E devemos orar pelos que sofrem e por aqueles a quem ninguém ora. A primeira coisa que a gente precisa ver no primeiro parágrafo é, primeiramente, orar por nós mesmos. Eu trabalho com famílias e crianças e eu sempre falo para os pais. E os pais estão sempre assim, eu quero o melhor para o meu filho, eu vou fazer tudo para o meu filho. Eu estou batendo aqui no microfone, muito bem. Eu faço fazer de tudo pelo meu filho e eu digo o seguinte, primeira coisa que eu falo assim, ó, cuidem-se de vocês, para que vocês tenham força para cuidar dos filhos de vocês. Porque um pai e uma mãe que diz, eu dou tudo para o meu filho, eu não como, eu não durmo, eu não faço nada para mim, eu faço tudo para ele. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar, né? Então, se você não faz nada por você, se você só faz pelos outros, você não tem forças, você não terá forças ao longo do tempo de sustentar essa doação toda. Então, você primeiro precisa se cuidar. A analogia que eu uso é a das máscaras de oxigênio, né, do avião. Então, quando você está no avião, os comissários dizem que se houver uma despressurização, as máscaras vão cair. Se você estiver acompanhando alguém, você põe primeiro a máscara em mim. Põe você. Porque se você desmaiar, aí ninguém toma conta do seu filho, do seu marido, do seu pai, sua mãe, seja lá quem você está cuidando. Primeiro cuide de você, depois você cuida do outro. Se você desmaiar, se você morrer, se você... Bom, né? Então lembrem-se disso na hora da oração. Orem por vocês, peçam ajuda, proteção, para depois vocês poderem fazer pelo outro. O segundo parágrafo, depois a gente ora pelos nossos parentes, pelos nossos amigos ou inimigos, porque precisamos deste mundo ou do outro. Eu não preciso amar os nossos
inimigos, mas eu posso dizer assim, vai com Deus, né? Não te quero mal, mas vai com Deus, que Deus te proteja, tipo, né? Não preciso estar aqui ombreando com o meu inimigo, mas eu posso dizer para ele que Deus te proteja. Só essa é uma oração perfeita que a gente pode fazer. E não precisa ser um inimigo encarnado. A espiritualidade nas segundas-feiras, que é o trabalho de desobsessão que a Van contou para vocês, as entidades amigas nos contam, nos pedem o seguinte: peça para esse assistido que está lá na ficha, que está pedindo ajuda, para que na hora de dormir faça suas preces, peça perdão, mesmo que não saiba por que está pedindo perdão, porque isso vai chegar até quem precisa chegar. Então, às vezes, relações de obsessão começam a ser desfeitas, né, dissolvidos esses laços, quando a pessoa começa a pedir perdão, mesmo não sabendo por quê. Mas ela vai pedindo sinceramente, e a pessoa que está obsediando vai ouvindo as preces e vai compreendendo e vai se afastando gradativamente. Então, essa é a oração pelos inimigos do outro mundo. E a gente deve orar pelos que sofrem, aqueles que ninguém ora. Eu estou estudando em casa, no Evangelho, o Céu e o Inferno. E ele diz em várias Kardec traz vários exemplos, né, de comunicações de espíritos, contando como que é o lado de lá. Por isso que ele, né, compila tudo e nos traz de mão beijada, mastigado, como é que é esse outro lado. E é unânime os espíritos sofredores que desencarnaram em condições assim que não precisa ser nem assim tragédias, não. São sofredores como nós, que desencarnaram e tem muita dívida ainda para pagar. E eles são unânimes em dizer: orem por mim. A oração que vocês fazem nos auxiliam muito. Orem por mim. Então eles pedem oração. Então aqui é outra forma de a gente orar por quem sofre e que ninguém ora, né? Então a gente pode orar pelas pessoas de rua, pelos detentos, né? Para quem está nos hospitais. Isso não custa para a gente fazer isso. Essas preces, essa energia boa vai chegar até eles, o auxílio vai chegar até eles, porque a gente entra em contato com os bons espíritos e os bons espíritos vão fazer o trabalho que tem que ser feito. E aí, Emmanuel diz o seguinte: ele nos incentiva a atentar para outros efeitos da oração que nem sempre são perceptíveis. Então ele diz: ora e pede, e em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela da imprensa ou até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às suas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Essa frase está no livro Coragem, do Emmanuel, no capítulo 24. Quantas vezes a gente fez uma prece e de repente surgiu assim, né? Como mágica, uma ideia, veio um sinal, fala, esse é o sinal que eu estava esperando. Então, quando a gente ora, a gente espera que alguém venha falar na minha orelha aqui. Às vezes você abre o livro e a resposta está no Evangelho. Aí um amigo te liga e te fala aquilo que você estava precisando ouvir. Então, quando a gente rogar, quando a gente orar, começa a abrir a percepção para os sinais. Nenhuma prece feita fica sem resposta.
Mas é uma prece feita com muita intenção, não adianta aquela blá 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 blá. Aí vocês não vão encontrar resposta nenhuma. Então, orem e aguardem. Para finalizar, eu vou colocar... acho que tem que ligar aqui, né? Tem que ligar aqui, peraí. Acho que tem que sair aqui. Eu vou colocar a prece que o Chico... A voz do Chico. Sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar a consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Gente, a reflexão fica para levar para casa como lição de casa. Pensem como vocês estão orando. Só isso. Desejo que vocês tenham um excelente tratamento, que vocês saiam da Câmara de Paz muito melhor do que quando vocês chegaram aqui e que vocês levem para casa de vocês, distribuindo essas bênçãos que vocês receberam hoje para todos aqueles que estiverem no caminho de vocês e na casa de vocês, tá bom? Muita luz para vocês.